Kyang Min-ho controlava o submundo de Seul com precisão brutal. Uma palavra dele acabava com linhagens inteiras. Uma reunião podia movimentar milhões. Mas naquela noite, no seu apartamento blindado, cercado por seguranças, armas e poder, ele estava de joelhos, implorando. O filho dele, de 3 meses, chorava sem parar às 6 horas, e o homem mais poderoso da cidade não conseguia fazer parar. 4 babás desistiram. 6 fórmulas falharam. Todos os especialistas disseram que o bebê estava bem. Ele não estava bem. Estava morrendo. E Min-ho estava impotente, até que uma mulher negra num abrigo feminino fez o que todo o dinheiro dele não conseguiu. Ela colocou o filho dele no peito, cantou algo antigo e lindo e o amamentou de volta à vida. O que Min-ho não sabia era que salvar o filho dele ia custar tudo. O império, o controle, o coração. O apartamento com vista para o distrito de Gangnam, em Seul, nunca tinha ouvido um som assim antes. Nem o estalo de tiro nas guerras de território, nem os gritos dos traidores sendo interrogados nos subsolos, nem mesmo o rugido ensurdecedor das explosões que marcaram o fim da dinastia Park há 3 anos. Não, esse som era muito mais devastador. Choro de bebê. Kyang Min-ho estava no centro da sua fortaleza. Um homem que construiu um império com violência calculada e precisão gelada, completamente destruído por 3,6 quilos de bebê furioso. O terno Tom Ford, sob medida, cinza carvão, perfeitamente passado, agora estava enrugado além do reconhecimento. O cabelo preto impecável caía úmido e exausto na testa. As olheiras cavadas sob as maçãs do rosto afiadas faziam ele parecer menos um rei da máfia e mais um homem à beira do colapso. Senhor, talvez a gente tente a fórmula sueca de novo, sugeriu Jisoo, chefe da segurança dele, da porta, voz normalmente firme, agora tensa de preocupação. Min-ho não respondeu. Não conseguia. A mandíbula estava tão cerrada que os dentes doíam enquanto balançava o bebê chorando no ombro com movimentos mecânicos, desesperados. O bebê, o filho dele, Ji-Yoon, chorava sem parar há 6 horas. 6 horas! 4 babás tinham pedido demissão nas últimas 2 semanas. O pediatra fez todos os exames imagináveis. Tudo normal, bebê saudável. Sem explicação médica, só choro infinito que destruía a alma e desmontava pedaço por pedaço o controle lendário do Min-ho. Sai! Min-ho gosnou. Jisoo hesitou. Senhor, Min-ho sai. Ela fugiu. Min-ho cambalhou até as janelas do chão ao teto com vista para a cidade brilhante que ele controlava pelo medo e brutalidade estratégica. O reflexo olhou de volta, um fantasma do homem que consolidou 5 territórios rivais, que negociou negócios de arma de bilhões sem piscar, que eliminou pessoalmente o antigo chefão com as próprias mãos. Aquele homem tinha sumido, destruído por um bebê que não parava de chorar. O que você quer de mim? Min-ho sussurrou rouco para o bebê de rosto vermelho. Eu te dei tudo, os melhores médicos, o equipamento mais caro, cuidado 24 horas. O que mais tem? A única resposta de Ji-Yoon foi outro berro que parecia acertar fisicamente o peito do Min-ho. O bebê tinha 3 meses. A mãe dele, Yuri, filha de organização rival, morreu numa cesariana de emergência. As últimas palavras dela, uma maldição para o nome do Min-ho. O casamento tinha sido estratégico, sem amor, condenado desde o início. Ela queria poder, ele queria consolidação. Nenhum dos dois queria filho. Mas Ji-Yoon existia. E Min-ho, apesar de tudo que ele era, não conseguia abandonar o próprio sangue, mesmo que esse sangue tivesse gritando alto o suficiente para destruir a compostura lendária dele. O celular vibrou. Mensagem do subchefe. Reunião do conselho em 2 horas. Estão questionando sua liderança. Precisa estar lá. Min-ho olhou para o celular, depois para o bebê chorando, depois para o celular de novo. Pela primeira vez na carreira implacável, tomou uma decisão irracional. Pegou as chaves do carro. O abrigo feminino do Rio Han não aparecia em nenhum mapa ligado ao mundo do Min-ho. Existia nas brechas, casa segura para mulher fugindo de violência, financiado anonimamente por doações corporativas que não davam para tracear. Min-ho só sabia dele porque a rede de inteligência dele acompanhava tudo no território, até os espaços invisíveis, que ele nunca tinha prestado atenção antes. Até aquela noite, quando o desespero transformou ele em algo que ele nunca tinha sido, um homem pedindo ajuda. Estacionou o Bentley preto nas sombras do outro lado da rua, Ji-Yoon ainda chorando na cadeirinha de luxo. Pelas janelas iluminadas do abrigo, dava para ver mulheres se movendo, algumas jovens, outras velhas, todas carregando o peso de sobrevivência nos ombros. E então, ele viu ela. Estava na cozinha comunitária,
visível pela janela, de costas enquanto mexia algo numa panela grande. Era alta, quase 1,83 m, pele escura que parecia absorver e refletir a luz quente da cozinha ao mesmo tempo. Cabelo preso num turbante azul e dourado vibrante, e os movimentos tinham uma qualidade calma, ritmada, hipnótica, mesmo de longe. Ela virou um pouco, rindo de alguma coisa que alguém disse, e o ar do Minho parou. Era deslumbrante, não da forma delicada e fabricada das mulheres do mundo dele, mas com beleza crua, terrosa, que irradiava força. O sorriso era largo e verdadeiro, transformando o rosto inteiro em algo que parecia a luz do sol. O choro de June aumentou, trazendo Minho de volta à realidade. Ele pegou o bebê, sem se importar com protocolo ou aparência, e atravessou a rua. Chutou a porta do abrigo com mais força que o necessário. Todas as mulheres dentro congelaram. Minho ficou na porta, 1,88 m de elegância letal, segurando o bebê chorando, roupa cara e olhos completamente fora de lugar no espaço simples e quente. Preciso de ajuda, ele disse, voz cortando o choro de June como uma lâmina. Agora! As mulheres se espalharam, apavoradas. Todas, menos uma. Ela deu um passo à frente, a mulher bonita da cozinha, limpando as mãos no avental. Olhos escuros avaliaram ele sem medo algum, só calma profissional. Você não pode estar aqui, disse ela. O coreano dela tinha acento, melodioso, cantado. Nigeriano, o cérebro do Minho registrou automaticamente. Isso é abrigo feminino, homem não entra. Meu filho não para de chorar, Minho disse sérico. Tentei tudo, pago qualquer coisa. Dinheiro não conserta bebê chorando. Ela respondeu se aproximando. O olhar dela mudou pro June e algo na expressão suavizou. Há quanto tempo ele tá assim? 6 horas, às vezes mais. Quando comeu a última vez? Não come, recusa mamadeira, toda fórmula, toda temperatura, toda... Leite materno. Ela interrompeu com suavidade. A mandíbula do Minho travou. A mãe dele morreu. Leite donado, importado da Suíça, Japão, Alemanha. Recusa tudo. Ela chegou mais perto e Minho sentiu o cheiro dela. Algo quente, especiado, completamente estranho para o mundo estéril dele. Ela estendeu a mão e, antes que ele pudesse impedir, colocou nas costas do June. O choro não parou imediatamente, mas mudou. Diminuiu em intensidade e mudou de tom. Ele não tá doente, ela disse baixo, mão fazendo círculos lentos e firmes. Tá morrendo de fome de conexão. Fórmula não é o que ele precisa. Precisa de batimento cardíaco, calor, âncora humana. Eu seguro ele o tempo todo. Você segura? Olhos dela encontraram os dele, desafiadores. Ou carrega ele enquanto a cabeça tá calculando disputa de território e jogada de poder. Bebê sente essa distância. Bebê sente tudo. Bem-vindas de volta, besties. Esse é o Afro-Korean Diary. E, querida, se prepara porque essa história vai te levar numa viagem que você nunca vai se esquecer. Se você tá pronta para perigo, obsessão e uma história de amor que vai deixar teu coração acelerado, você tá exatamente onde precisa estar. Deixe esse like, compartilha com as amigas e se inscreve porque, acredita, você precisa ver o que acontece depois. E sim, por favor, me diz de onde está assistindo. A boca do Minho abriu e depois fechou. Ninguém falava assim com ele. Ninguém ousava. Antes que ele pudesse responder, ela tomou uma decisão. Virou para as outras mulheres, falando rápido em inglês. Vou levar ele para o quarto privado. Ninguém perturba. Olhou de volta para o Minho. Você vem comigo. Deixa a arma na porta. Eu não... Você tem arma. Coldre no ombro esquerdo. Dá pra ver o volume. Deixa ou vai embora de vez. Minho olhou pra ela por um longo, perigoso momento. Depois, incrivelmente, enfiou a mão dentro do paletó e colocou a Glock na mesa de entrada. Me segue, ela disse. O quarto privado era pequeno, só cadeira de balanço, trocador e tapete macio no chão. Ela fechou a porta atrás deles e apontou pra cadeira. Senta. Minho sentou, ainda segurando June chorando. Vou fazer algo que vai parecer inapropriado, mas é a única coisa que vai funcionar. Vou alimentá-lo direto. Você consente? O cérebro de Minho deu curto-circuito. Eu tenho uma filha de 6 meses, ela disse simplesmente. Ela está dormindo no quarto ao lado. Ainda estou amamentando. Seu filho precisa do que só uma mãe que amamenta pode dar. Não é só leite. É o ato de ser segurado pele com pele por alguém cujo corpo foi feito para confortar bebês. Eu nem sei seu nome. Sandra, disse ela. Sandra Obi. E você é Kang Min-ho, embora provavelmente não esperasse que eu soubesse. Os olhos dele se estreitaram. Você sabe quem eu sou.
Todo mundo nesse abrigo sabe quem controla esse território. A gente fica invisível porque isso nos mantém seguras. Agora, você consente ou não? Porque seu filho está sofrendo. Minho olhou para a carinha vermelha enrugada do Ji-Hoon, para os punhos minúsculos tremendo de esforço e sentiu algo rachar no peito. Sim. Sandra pegou o bebê com mãos confiantes e gentis, sentou na cadeira de balanço e, com prática tranquila, ajustou a roupa. Em segundos, Ji-Hoon estava mamando, o choro parando tão de repente que parecia milagre. O silêncio foi devastador. Minho ficou olhando, sem conseguir desviar o olhar. O filho dele, o filho inconsolável que gritava, estava completamente em paz, fazendo pequenos sons satisfeitos enquanto mamava. Sandra cantarolava algo baixo e melodioso, uma música numa língua que Minho não reconhecia, e balançava devagar. Como? A voz dele saiu quebrada. Como você fez isso? Não fiz nada extraordinário, disse Sandra baixinho, olhos no Ji-Hoon. Só dei para ele o que ele estava pedindo. Bebês não têm necessidade complicada, só precisam se sentir seguros. Minho se abaixou no chão, o terno caro esquecido, e ficou olhando o rosto do filho passar de angústia para tranquilidade. Pela primeira vez em meses, sentiu o peso esmagador no peito aliviar um pouco. Eu não sei fazer isso, admitiu ele, as palavras escapando antes que pudesse segurar. Sei mandar num império, sei eliminar a ameaça, não sei ser isso. Sandra olhou para ele, e nos olhos dela não tinha julgamento, só compreensão. Ser pai não é sobre o que você sabe, é sobre em quem você está disposto a virar. Algo mudou no quarto. Minho sentiu. Um puxão perigoso e inebriante em direção àquela mulher que fez o impossível com simples competência e compaixão. Eu preciso de você, disse ele. Os olhos dela arregalaram levemente. Como é? Para ajudar ele, para me ensinar. Nomeia teu preço. Senhor Kang, qualquer coisa, casa, dinheiro, cidadania se precisar, proteção, o que for. Eu não tô à venda, interrompeu Sandra, voz firme, mas não dura. E meu cuidado também não. Então o que você quer? Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o bebê que agora estava dormindo profundamente, completamente satisfeito. Quando falou, a voz era cuidadosa. Eu quero que minha filha cresça em segurança. Quero terminar minha faculdade de enfermagem. Quero parar de fugir da imigração porque meu processo de asilo está preso no inferno jurídico. Ela encontrou os olhos dele. Quero o que você na verdade não pode comprar. Um futuro. A mente do Minho, aquela máquina calculista que construiu um império, imediatamente começou a mapear soluções. Eu posso te dar tudo isso legalmente, permanentemente, mas preciso que você ajude com ele. Preciso que você more na minha casa, amamente meu filho, faça parte do meu mundo perigoso. Ela balançou a cabeça. Você está me pedindo para trocar um tipo de risco por outro. Tô te pedindo para salvar a vida do meu filho, porque sem você, eu não sei se ele sobrevive à minha incompetência. A honestidade crua na voz dele pareceu pegá-la desprevenida. Ela estudou o rosto dele, esse homem frio, perigoso, agora despido até um núcleo mais vulnerável. 1 mês, disse ela finalmente. Período de prova. Você providencia a documentação legal para o meu processo de asilo, você garante a segurança da minha filha, você paga minha faculdade e eu ajudo a estabilizar o Ji-Hoon. Depois de 1 mês a gente reavalia. Esses são os meus termos. Feito, disse Minho imediatamente. Ainda não terminei. Você não me toca, você não me dá ordem, você não me trata como propriedade. Sou profissional, não posse. Entendido. Entendido. Sandra olhou para o bebê dormindo nos braços dela, depois para o rei da máfia sentado no chão de um abrigo feminino e se perguntou no que havia se metido. Nenhum dos dois sabia que essa decisão ia mudar tudo. As vidas deles, os corações e toda a estrutura de poder do submundo de Seul. Mas iam descobrir a partir do dia seguinte. Sandra estava no hall de mármore do apartamento Fortaleza do Minho. A filha de 6 meses, Zara, presa no peito num carregador de pano gasto, e sentiu o peso da decisão assentar como concreto no estômago. O lugar era obsceno. Teto de 4,5 metros, a arte abstrata que provavelmente custava mais que uma vila inteira. Janelas do chão ao teto prova de bala, com vista para a cidade que brilhava como diamante espalhado. Tudo preto, branco e cromo, frio, estéril, feito para intimidar.
A filha dela fez um som pequeno de desconforto. Eu sei, minha princesa, sussurrou Sandra em Igbo, beijando a testa da Zara. Esse lugar não tem alma, mas a gente vai sobreviver. Minho apareceu vindo de um corredor, Diune finalmente dormindo nos braços dele. Tinha trocado por uma roupa preta simples, mas mesmo casual ele irradiava elegância letal. Os olhos dele encontraram Sandra imediatamente, e algo o piscou nas profundezas escuras. Alívio, talvez, ou algo mais complicado. Seus quartos ficam na ala leste. Entrada privada, cozinha completa, sistema de segurança que você controla. Você vai ter autonomia total. Os meus quartos ficam onde? Na ala oeste, lado oposto do apartamento. Sandra franziu a testa. Muito longe. Se ele acordar angustiado, preciso chegar rápido. Muda o berçário para ficar ao lado dos meus quartos. A mandíbula do Minho travou, olhar de homem que não está acostumado a ser contrariado. O berçário da ala oeste foi equipado com "não me importa o que tem. Bebê não precisa de equipamento caro, precisa de proximidade com quem cuida. Muda ou esse acordo acaba agora." Por 5 longos segundos, eles se encararam. Batalha de vontade entre império e instinto maternal. Minho cedeu primeiro. Vai ser mudado até a noite. Ótimo. Ajeita ao Sandra o carregador da Zara. Agora me mostra a cozinha. Preciso preparar comida de verdade, não essa porcaria congelada importada que vocês estavam sobrevivendo. Algo quase parecido com um sorriso passou rápido no rosto dele. Você é muito mandona para quem chegou a uma hora. Você é muito acostumado com obediência por medo para quem precisa de ajuda, retrucou Sandra. Eu não te temo, Sr. Kang. É por isso que isso vai funcionar. O quase sorriso sumiu, substituído por algo intenso e indecifrável. Você devia me temer. Por quê? Vai machucar a única fonte de conforto do seu filho? Vai destruir a única pessoa que está mantendo ele vivo? Sandra chegou mais perto, perto o suficiente para sentir o perfume caro dele misturado com fórmula e exaustão. Não confunda necessidade com segurança, Sandra. Não confunda a minha compaixão com fraqueza. Ficaram a centímetros de distância, Diune dormindo entre eles como ponte pequena respirando, até que Zara fez outro som chatinho que quebrou a tensão. Cozinha, agora! Dessa vez, Minho foi na frente. 3 dias depois, reunião do conselho. Minho sentou na cabeceira da mesa de conferência de obsidiana no bunker subterrâneo, cercado pelos 5 subchefes que controlavam a infraestrutura criminosa de Seul. Esses homens tinham jurado lealdade, mas lealdade nesse mundo era tão confiável quanto névoa da manhã. E eles sentiam um cheiro de sangue. Você perdeu a negociação de Busan, disse Kim Jong, voz falsamente casual. Negociação que custou 3 milhões em receita perdida porque nosso líder estava indisposto. Emergência familiar, respondeu Minho, tom seco e perigoso. Familiar, Park Min-hyo, som agudo e feio. O grande Kang Min-ho derrubado por um bebê. Que poético! Cuidado com o tom, avisou Ji-soo da porta, mão apoiada na arma escondida. Ou o quê? Sang-min se inclinou para frente. Todo mundo sabe a verdade. Você tá distraído, enfraquecido. Essa criança é uma fraqueza que você não pode bancar. A mão de Minho, apoiada na mesa, se fechou em punho. Meu filho não é da sua conta. É, quando sua situação te deixa instável, retrucou Dae-jung empurrando uma pasta pela mesa. Os Yakuza estão rondando. Os russos sentem cheiro de oportunidade. A família da sua ex-mulher está entrando com pedido de guarda, alegando que você é pai impróprio. Querem um menino como moeda de troca. Minho abriu a pasta. Documentos legais, fotos, relatórios de inteligência mostrando inimigos se unindo. A família da Yuri acha que pode pegar o de Yuni e usar ele para reivindicar legitimidade sobre meus territórios, disse Minho devagar. Estão errados. Estão? Desafiou Sang-min. Porque do nosso ponto de vista você tá se segurando. Contratou uma mulher estrangeira para fazer papel de babá. Cuidado, interrompeu Minho, voz caindo num sussurro letal. Muito cuidado com como termina essa frase. Os olhos de Sang-min brilharam com maldade. Fizemos levantamento dela. Sandra Obi, refugiada nigeriana, pedido de asilo negado 2 vezes, morando ilegal em um abrigo feminino com a filha bastarda, sem família, sem conexão, sem proteção. Ele sorriu. Muito vulnerável.
A temperatura do ambiente caiu 20 graus. Minho se levantou devagar e todo homem na mesa ficou tenso. Se alguém, qualquer um, tocar nela ou na filha dela, eu pessoalmente arranco a coluna pela garganta de vocês. Fui perfeitamente claro? Então é verdade, disse Dejung baixinho. Você está comprometido, desenvolveu sentimentos por essa mulher. Desenvolvi apreço por competência, corrigiu Minho friamente. Coisa cada vez mais rara nessa sala. Então prova, desafiou Sang-min. A audiência de guarda é em 2 dias. A família da Yuri tem conexão política, advogado caro e narrativa de pena. Mãe trágica morre, pai criminoso perigoso negligencia bebê. Vão levar o Diune e com ele tua legitimidade a menos que, fez pausa significativa, a menos que você elimine o problema. A sala ficou em silêncio. Minho olhou para cada homem, memorizando o rosto, catalogando traição. Tá sugerindo que eu finja a morte do meu filho? Abandone ele para preservar poder? Para preservar o império, corrigiu Dejung. O império que alimenta todos nós. Minho sorriu, expressão terrível e fria que fez até assassino calejado recuar. Senhores, agradeço a preocupação, mas vou resolver a audiência de guarda do meu filho do meu jeito. Reunião encerrada. Quando saíam, Jisoo se aproximou. Senhor, eles têm razão numa coisa. A família da Yuri montou paso forte. Sem prova sólida de estabilidade do Diune, me arruma o melhor advogado de família de Seul. E segurança reforçada na Sandra e na filha dela. Turno triplicado. Quero o olho nelas o tempo todo. Acha que o conselho vai mexer nela? Acho que homem desesperado faz coisa desesperada. Os olhos dele endureceram. E acho que preciso ter uma conversa com a Sandra sobre no que ela entrou. Naquela noite, Sandra estava no berçário realocado balançando Diune depois da mamada da noite, quando Minho entrou. Passava da meia-noite. Ele parecia exausto, a máscara cuidadosa começando a rachar. Ele tá ganhando peso, disse Sandra baixinho, sem olhar para cima. 900 gramas em 3 dias. O pediatra ficou chocado. Por causa de você? Por causa de nutrição constante e segurança emocional. Ela finalmente encontrou os olhos dele. O que rolou hoje? Você está se movendo diferente, mais pesado, como se carregasse algo tóxico. Sandra colocou o Diune dormindo no berço com cuidado, depois virou para encarar Minho de frente. O que aconteceu? Minho ficou em silêncio por um longo momento, estudando essa mulher que o lia tão fácil. Tem audiência de guarda. A família da falecida da minha mulher quer o Diune. Vão usar ele como alavanca contra a minha organização. Vão ganhar? Não se eu provar que ele tá bem, que tá num ambiente estável e saudável. Sandra cruzou os braços. Quer que eu testemunhe? Sim. Como o quê? Sua funcionária? Ama de leite do seu filho? O que exatamente eu falo pro tribunal porque eu tô aqui? A verdade, que você tá dando o cuidado essencial que tá salvando a vida dele. E quando investigarem quando descobrirem que eu sou imigrante legal com pedido de asilo negado, quando teus inimigos usarem eu para provar que você tá tão desesperado que contratou alguém sem status legal, a voz dela continuou calma, mas o olho brilhou. Eu não sou fraqueza que dá para esconder. Eu sou a arma que eles vão usar contra você. Então a gente conserta teu status legal. Não é tão simples. É, se você casar comigo. As palavras ficaram no ar como detonação. Sandra olhou para ele. Como é? Minho chegou perto, expressão intensa. Casamento dá residência legal imediata. Dá legitimidade para tua presença na vida do Diune. Te torna intocável no tribunal. Resolve tudo. Resolve teus problemas, corrigiu Sandra, voz subindo levemente. Me transforma em propriedade, escudo legal. Não, te transforma em família. Protegida, permanente. Eu não vou casar com um chefe de máfia por papelada. Então casa comigo porque meu filho morre sem você. Porque em 3 dias você fez o que exército de especialista não conseguiu. Porque quando eu te vejo com ele, vejo algo que achei que tinha matado em mim.
esperança. Porque eu tô apavorado que se levarem ele, eu perco a única coisa boa que eu já criei. O fôlego da Sandra prendeu. Ela esperava cálculo frio. Não isso, não essa vulnerabilidade tão crua que doía ver. Você não me ama, disse ela baixo. Não, concordou Minho, mas eu te respeito, confio em você, e no meu mundo, isso é mais raro que amor. E o que eu quero? E o papai da Zara? Você tá aqui porque tá fugindo de algo. Sem família, sem rede de apoio, morando em abrigo, tô te oferecendo um jeito de parar de correr. Os olhos dele seguraram os dela. E o papai da Zara, se importasse, estava aqui. A verdade dolorosa disso acertou como soco físico. Sandro virou de costas, olhando para o Diune dormindo. Isso é loucura. Sim. Eu nem gosto de você. Eu não gosto da maioria das pessoas. Você é um criminoso. Estou ciente. Ela riu, som curto desesperado. Se eu disser sim, é um casamento de verdade. Legal, vinculante, não arranjo de negócio em que você mantém amante e eu me fico no meu canto. Você quer que eu proteja seu filho? Então me respeita como parceira igual. Feito. E a Zara é adotada legalmente como tua filha. Mesmo direito, mesma herança, mesma proteção que o Diune. Minho nem hesitou. Feito. Sandra virou de volta para encarar ele, o olho escuro procurando qualquer sinal de mentira. Por que eu fico sentindo que eu tô fazendo pacto com o diabo? Porque provavelmente tá, mas eu sou o diabo que cumpre promessa. Ela estendeu a mão. Casamento de teste de 3 meses. Se não der certo, a gente divorcia e você mantém meu status legal e a adoção da Zara de qualquer jeito. Ele pegou a mão dela, aperto quente e firme. 3 meses. Nenhum dos dois sabia que não iam durar 3 semanas antes de tudo explodir. Audiência de guarda 5 dias depois. O tribunal estava lotado de advogado, assistente social e criminoso mal disfarçado dos dois lados. A família da Yuri, a família jovem, rica e conectada, sentava de um lado, luto performático e perfeitamente encenado. Minho sentava do outro, Sandra do lado dele, os dois vestidos impecavelmente. Ela usava um hanbok tradicional coreano azul profundo que Minho tinha mandado fazer, respeitando o tribunal enquanto mantinha a dignidade. Cabelo preso elegante, irradiava calma competente. O advogado da família Jung atacou imediatamente. Senhor Kang, espera que esse tribunal acredite que seu filho, uma criança que perdeu a mãe no nascimento, está bem cuidado por chefe de máfia, solteiro e sua funcionária estrangeira? Ela é minha esposa, disse Minho calmo. Casamos há 4 dias. E sim, nosso filho está bem. O tribunal explodiu em cochicho. A expressão do advogado azedou. Casamento conveniente, suspeitamente cronometrado. Amor raramente é conveniente, interrompeu Sandra. O coreano dela com acento claro e forte. Mas compromisso é uma escolha deliberada. Eu casei com Kang Minho porque amo o filho dele e porque vi um homem disposto a mudar o mundo inteiro para ser o pai que o Diune merece. Você é uma imigrante nigeriana com pedido de asilo negado, sua enfermeira registrada com treinamento especializado em cuidados infantis, atualmente cursando o Programa Avançado de Pediatria na Universidade Nacional de Seul, corrigiu Sandra. Meu status imigratório está resolvido pelo meu casamento, e eu salvei a vida do Dione com cuidados baseados em evidências que a fortuna do seu cliente não conseguiu oferecer. Ela se levantou e o tribunal inteiro pareceu se inclinar para frente. O Dione estava em falência de crescimento, passou por 6 babás, várias trocas de fórmula e estava gravemente desidratado. Em 48 horas, sob meus cuidados, ele começou a ganhar peso. Em 1 semana, estava no desenvolvimento esperado. Ela puxou uma pasta. Tenho registros pediátricos, gráficos de peso e avaliações de desenvolvimento mostrando melhora dramática. A família Jung quer ele. Perguntem quantas horas eles passaram com ele. Perguntem se sabem que ele é intolerante à lactose. Perguntem por que esperaram 3 meses para de repente se importar. O advogado jovem gaguejou, tentando recuperar o controle. Isso é altamente irregular.
O que é irregular, disse Minho, levantando ao lado da esposa, é uma família usando uma criança como ferramenta política. Seus clientes não querem meu filho, querem alavanca. Eu ofereço ao Diune estabilidade, amor e 2 pais comprometidos com o bem-estar dele. Eles oferecem riqueza e internato na Suíça. A juíza, mulher severa de 60 e poucos anos, levantou a mão pedindo silêncio. Vou analisar os registros médicos e tomar minha decisão. Audiência suspensa até amanhã. Naquela noite, a traição. Sandra estava dando a mamada da madrugada para o Dione, quando a luz apagou. Escuridão total, absoluta. O treinamento de enfermeira dela ligou na hora. Ela pegou o Diune, ainda mamando, e se afastou das janelas. No quarto ao lado, Zara começou a chorar. Minho! Chamou Sandra, mantendo a voz firme. Passos, muitos, rápidos demais, trovejaram pelo apartamento. As luzes de emergência piscaram, banhando tudo em vermelho sangue. 3 homens com equipamento tático invadiram o berçário. Não eram inimigos externos, eram da própria equipe de segurança do Minho. Zunmen manda lembrança, disse um, levantando a arma para Sandra. Ela não hesitou. Protegeu Idiune com o corpo, girou para o quarto da Zara e quicou a porta atrás dela com força suficiente para ativar a tranca magnética que ela mesma tinha instalado. Uma medida de segurança que nem o Minho sabia. Os homens atiraram. Balas bateram na porta reforçada, mas não atravessaram. Sandra pegou a Zara do berço, apertou os 2 bebês contra o peito e se jogou no chão no canto onde as paredes eram mais grossas. O coração dela martelava, mas as mãos continuavam firmes. Mamãe tá aqui, sussurrou Sandra em Igbo para os 2 bebês. Mamãe não deixa nada acontecer com vocês. Do lado de fora, ela ouviu mais tiro, armas diferentes. A voz do Minho, fria e letal, dando ordem. O cerco durou 7 minutos. Pareceram 7 horas. Quando a porta finalmente abriu, era o Minho, coberto de sangue que não era dele, olhos selvagens até encontrar ela. Ele atravessou o quarto em 3 passos, caiu de joelhos e puxou os 3 para os braços dele com força desesperada. Tá machucada? As mãos dele checavam Sandra freneticamente. Depois os 2 bebês. Tocaram em vocês? A gente tá bem. A porta segurou. A voz da Sandra tremeu levemente. Seus próprios homens. Mortos, disse Minho seco. Todos. Sungmin tentou golpe. Achou que matando você me obrigava a escolher entre vingança e império. Eu escolho vocês. Escolhi isso. Queimei tudo por vocês. Minho, eu te amo, ele disse, as palavras cruas, sem prática. Não sei quando aconteceu. Talvez quando você tocou meu filho pela primeira vez e fez ele parar de chorar. Talvez quando você exigiu que eu mudasse o berçário. Talvez quando ficou naquele tribunal e defendeu a gente. Mas eu te amo e vou destruir qualquer um que ameaçar vocês. Os olhos da Sandra encheram de lágrima. Você é louco! Sim. Essa vida é impossível. Sim. Eu devia pegar minha filha e correr. Mas não vai. O polegar dele limpou as lágrimas dela. Porque você me ama também. E que Deus a ajudasse, ela amava. Ela beijou ele, feroz, desesperado e real. Enquanto os 2 bebês faziam um som pequeno e alheio entre eles, quando se afastaram, Sandra encostou a testa na dele. Se a gente fizer isso, se eu ficar, as coisas mudam. Nada de conselho, nada de império construído no medo. A gente constrói algo novo juntos. O que você está sugerindo? Legitima. Transforma tua rede em negócio legal. Usa teu poder para proteger gente em vez de explorar. Os olhos dela seguraram os dele. Seja o homem que o Diune e a Zara precisam. Seja o homem que eu sei que você pode ser. Minho ficou em silêncio por um longo momento. Tudo o que ela pedia significava desmontar tudo que ele construiu. Trair o código que ele viveu, ficar vulnerável. Ele olhou para o filho dormindo tranquilo no peito da Sandra, para a filha dela, agora filha dele, olhando para ele com olho grande, curioso, para essa mulher que entrou na fortaleza dele e conquistou sem dar um tiro. Tá bom. Tá bom, a gente constrói algo novo. 2 anos depois, o centro comunitário no sul de Gangnam não tinha nada a ver com a antiga fortaleza do Minho. Era quente, claro, cheio de riso de criança e cheiro de comida da Sandra.
A Fundação Kang, especializado em apoio a refugiado e saúde materna, funcionava no térreo. Negócio legal que empregava ex-criminosos funcionava no segundo andar, moradia familiar ocupava o terceiro. Minho estava no escritório dele, menor, mais simples, mas de algum jeito mais cheio, olhando pela janela enquanto Sandra dava aula pré-natal para as mães imigrantes. Ela estava visivelmente grávida do terceiro filho deles, brilhando e confiante. Jiune nadando com Zara no canto, os dois falando mistura fluida de coreano, inglês e Igbo. Chefe, quer dizer, Sr. Kang, corrigiu-se Jisoo, aparecendo na porta. A juíza aprovou a adoção final para as 3 crianças do abrigo, vão para a família até o fim do mês. Ótimo! Minho sorriu, coisa que fazia todo dia agora, choque para todo mundo que conheceu ele antes. E o conselho, o que sobrou dele, está negociando o contrato legítimo. O Daejun até abriu empresa de construção, legal, sindicalizada e lucrativa. Progresso. É estranho, admitiu Jisoo, mas estranho bom. Minho virou da janela para encarar a ex-chefe de segurança dele, agora diretora de operação da fundação. Sente a missa dos velhos tempos? Deus me livre, agora eu durmo. Além do mais, tua esposa me assusta mais do que você nunca assustou. Como invocada, Sandra apareceu. Jiune no colo. Minho, teu filho quer te mostrar uma coisa importante. Jiune ergueu o desenho tosco de Descacela, 3 bonecos de palito, um bem alto, um com barriga redonda, um pequeno de mãos dadas embaixo de um sol amarelo. Família! Anunciou Jiune orgulhoso no jeito misturado de língua dele. Minho pegou o desenho com cuidado reverente, depois puxou a esposa e o filho para os braços dele com força desesperada. Sim, é isso, é família. Sandra beijou a bochecha dele. Quem diria? O impiedoso Kang Minho colocado de joelhos por um bebê chorando e pela mulher que soube fazê-lo parar de chorar, completou Minho, a mão descansando na barriga grávida dela. Você não só salvou meu filho, salvou a gente, corrigiu Sandra. É o que família faz. Pela janela, Seul brilhava, não mais cidade de território e violência, mas lar cheio de possibilidades e segunda chance. O império do medo caiu. O império do amor tinha nascido no lugar dele. E tudo começou com a coragem de uma mulher de estender a mão e a coragem de um homem de aceitar. Chegamos ao fim, bestes. Essa história fez teu coração disparar? A ação, o perigo, a proteção te fizeram gritar? Deixa comentário com teu momento favorito. Se amou esse romance intenso e ação pesada, esmaga esse like, compartilha com todo mundo que curte homem perigoso e mulher destemida e se inscreve para mais história viciante. O que vocês querem depois? Mais ação? Mais momento quente? Me fala! Até a próxima, bestes!